Bom Acordar todo dia, moído amigos. aí. Bom dia, amigos. Né? Acordar todo moído. Me ouvem bem? Deita lá no colchão lá embaixo, Por então. que tu não forrou esse cama? Olha, Por que? Por que dentro no fica colchão? melhor pra você, fica mais purinho. Não precisa fechar a porta, a janela toda, não. Bom dia, Douglas. Bom dia, Andréia. Oi, Léo. Pra que negócio de botar na cara? Bom dia, Alane. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Não, aleluia aí. Aleluia, Douglas. Bom dia, Mariana. É porque eu não dormi quase. Bom dia, Fabrício. Mudei de local hoje. Meus vizinhos hoje estão tão animados de sexta-feira. Só porque minha irmã ligou o negócio de ligar no som. Bom dia, Beth. Pessoal entrando. Eu vou esperar o padre entrar. Tá? Hoje a gente vai falar sobre a comissão que o Papa implementou, né, sobre o Covid-19. A gente vai falar um pouquinho. Né? Muitos não sabem, é interessante. Eu li bastante e é bem bacana. E ele, como padre, né, sabe explicar para nós melhor essa comissão. Fabrício, muito obrigada. Ore por nós. Não tem tema. Eu sou a dona da empresa, mas muitos trabalham comigo, né? Uma equipe bacana, né? Uma equipe de fotógrafo, uma equipe de design, equipe de divulgação. É um pessoal bacana que trabalha comigo desde o início. Bom dia, Luan. Ah, os vizinhos, é verdade, André. Aí só porque eu troquei de lugar, agora acabou a música, mas eu já vou voltar. O padre entrou, vou convidá-lo aqui. Paz e bem, Luan. Bom dia, padre. Mas já, Das bom bênçãos. dia, Deus abençoe. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Na ótimo. paz. Como é que estamos de O pessoal tá, quarentena? o pessoal tá brincando comigo porque eu faço em outro lugar, né? Eu faço na minha varandinha aqui. Ah, é? Só que aí hoje o som tá muito alto do vizinho. Eita. Aí eu tive que mudar de lugar para poder me ouvirem. Tudo bom, padre? O Tudo senhor? bem. Graças a Deus, tudo na paz, vivendo. Sua bênção? Deus abençoe. Então, só para o pessoal que tem o pessoal novo aqui não viu ainda a nossa live, né? Hoje é o sexto padre, né? Que a gente está conversando um pouquinho. Esse é o padre Bruno, pároco da paróquia Nossa Senhora da Apresentação em Irajá. Quase que sai Paróquia de origem do padre Fábio, que falou com a gente na segunda-feira. quase que sai Nossa Senhora do Rosário de Pompeia aí, né? Que tu falou. Quase que eu Quase que falei sai. Pompeia. Eu ainda estou com Pompeia na minha cabeça. É. E, e a gente aqui está fazendo as lives, né, com os padres, cada dia um tema diferente. A gente escolheu um tema bem bacana hoje, né, padre? Uhum. Diferente, que não vi ninguém falando ainda sobre isso. Eu mesma não sabia, vim saber pelo padre, né, que é a Comissão Vaticana, né, sobre o Covid, para o Covid, né, que o Papa Francisco instituiu. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, padre, a gente quer ouvir um pouquinho de você, como é que está o seu momento, sua paróquia, como é que o senhor está caminhando com essa história da pandemia e fechar a sua comunidade por um tempo, né? Como é que o senhor está trabalhando isso? Como é que o senhor está se alimentando, né? As pessoas, como é que o senhor está fazendo em geral aí? Bom, acredito que para nós seja um momento único, né? Pelo menos essa última geração, essa geração que nós estamos vivendo, é um momento único da nossa vida, né? Bom, para mim foi muito triste essa situação de fechar as portas da igreja para que o pessoal, o povo de Deus, pudesse entrar, pudesse participar como de costume todos os domingos, ou participar de movimentos pastorais como de costume do povo de Deus. Por outro lado, uma angústia que me dava maior ainda, né, era de poder celebrar a Eucaristia, mas privadamente, né, sem o povo de Deus.
E olhar para aquela assembleia vazia, com as portas fechadas, tinha um tom um pouco angustiante, né? Mas percebendo esse tempo também que a gente estava vivendo, embora seja um tempo de angústia, um tempo de medo, um tempo novo, também é um tempo de expectativas, né? A gente tem algumas expectativas. A primeira expectativa é que tomara que isso logo passe, né? E a gente possa Passe, vai passar. voltar na nossa vida, mesmo na correria, voltar ao nosso cotidiano, voltar às atividades normais do nosso dia a dia, da nossa humanidade própria mesmo, né? E o segundo ponto, que ainda não, né, está sobre essa primeira parte, é uma esperança, né? Esperança de que, claro, isso vai passar, né? Mas a esperança é que as pessoas também serão outras depois desse tempo. Eu vou até falar isso daqui a pouco, né? Quando a gente começar a aprofundar um pouquinho no tema de hoje, se esse tempo que a gente está vivendo não é capaz de mudar algumas mentalidades, mudar algumas concepções, quebrar algumas estruturas que nós temos ou que nós construímos ao longo dos anos, tem alguma coisa de muito errada com a gente, né? Tem uma coisa de muito errada com a gente. Eu acho que se a gente passar por esse tempo e nada mudar em nós, acredito que tem algo muito mais grave do que uma pandemia que mata em pouco tempo, né? Então isso a gente precisa estar atentos, né? Inclusive o Papa Francisco nessa comissão aí, nesse dicastério para o desenvolvimento mundial, ele fala justamente dessa preparação para um tempo futuro. Como é que a gente está se preparando verdadeiramente para esse tempo futuro, né? E será que a gente está estagnado ou será que a gente está preparando de verdade, autenticamente, humanamente também, né? Em vários aspectos, em várias esferas da nossa vida no dia a dia, né? Mas eu estou na minha casa, aqui na paroquial, como seminarista, e a gente tem convivido bem, graças a Deus. Rezamos a Santa Missa aqui em casa mesmo todos os dias. Participamos sempre de orações em comum, fazemos tudo em comum, né? Eu brinco com eles Você e seus cachorros lindos também. O Tony e a Luna, né? São seus dois. Estou dando um pouco mais de atenção a eles agora, né? Porque eu estou parando mais em casa, coitados. E na correria daqui da paróquia, pelo menos a minha, graças a Deus, é uma paróquia muito movimentada, né? Com muita gente, muitas atividades. Temos o centro pastoral também que requer um pouco da nossa atenção e das diversas pastorais e movimentos que acontecem de segunda a segunda, né? Normalmente na nossa paróquia, bem movimentada, né? Fora as outras coisas que eu trouxe, inventando de novidade, mudando algumas coisas, né? Continuando aquilo que era maravilhoso, né? Que o Padre Renato deixou para nós aqui, mas também acrescentando alguma coisa para o pessoal mudar, né? Ter uma realidade, uma perspectiva nova. E aqui na casa a gente tem rezado, como eu falei, a Santa Missa todos os dias, exceto no sábado, que é o momento onde o padre, né? Onde eu converso mais com o povo de Deus através da página da paróquia no Facebook, né? Então, é o momento onde eu me encontro com o povo, a gente conversa, a gente debate alguns temas, né? Inclusive, hoje a gente vai ter um tema com uma psicóloga que vai ajudar a gente a trabalhar em comunidade, em família, né? Diante dos desafios que socialmente a gente acaba esbarrando, né? E estamos aí, graças a Deus, vivos, preocupados, né? Com o futuro, mas na esperança que certamente esse tempo vai passar. Amém. Vai passar, né? Só a gente esperar um pouquinho. Espera em Deus, né? A gente fala tanto isso dentro da igreja, espera em Deus, agora a gente vai ter que aprender a esperar mesmo. A paciência é uma virtude Padre, que deve ser colocada em prática por nós, né? Então, entrou alguns padres, né? Padre Carlos, o outro padre que eu não me lembro agora, entrou também. Sejam bem-vindos, padre Benção. Também todo mundo que entrou e foi dando um bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, Eduardo. Eduardo entrou agora. Tá atrasado. Bom, então vamos lá, padre. Nosso tema de hoje é a Comissão do Vaticano, Covid-19, instituída pelo Papa. Eu não conheço muita coisa, eu li alguns artigos aqui que foi o que o senhor me mandou, né? Achei muito interessante e eu vou deixar a palavra contigo. E aí, se aparecer alguma pergunta, a gente vai falando ao longo do tempo. Você vai filtrar essas perguntas aí, vai me mandar? Como é que é? Ou eu paro e continuo? Não, aí eu vou falando com o senhor e eu vou fazendo as perguntas de acordo com o desenrolar. Tá, mas depois... Primeiro para o pessoal entender, né? Depois pode ser depois. Ok, perfeito. Pode ser. O pessoal que está aí acompanhando,
anota a sua pergunta, né, a sua dúvida, para a gente poder depois esclarecer, certo? Bom, antes da gente começar, vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida que nos abençoe e nos proteja nessa partida, né? É Covid não, né? Não, não é Covid, não. Então, que a gente possa pedir a intercessão de Nossa Senhora nessa manhã, rezando por nós, povo brasileiro, rezando pela igreja no mundo inteiro, rezando pelos padres, pelo clero, por todas as necessidades de todos, né, na nossa cidade, do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Peçamos a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que nos cubra com seu manto protetor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Amém. Vamos lá, minha galera. Eu aqui vos falo como padre, né? Como pároco aqui da Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, mas também falo como uma pessoa humana, né? Nós somos humanos. E essa realidade que nós vamos vivendo é uma realidade nova, né? Uma realidade, acredito, como eu disse no início, né? Nunca vista, nunca experimentada pelo menos nessa última geração, né? E a igreja, a gente não pode esquecer que a igreja ela está inserida no mundo, né? Embora ela nos prepare para o céu, ela está inserida no mundo, né? O mundo é esse grande mar, onde o barco, que é a igreja, quer que todos estejam nesse barco, para que sejamos juntos conduzidos através de Pedro, né? Através do Cristo, em persona Cristo, né? Para o céu, né? E a igreja nos ajuda, então, a perceber algumas coisas que a nossa humanidade tem passado. A gente vai falar um pouquinho sobre o dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano. Né? A Comissão Vaticana do Covid-19 foi constituída pelo Santo Padre, o Papa Francisco, como a gente sabe, né? Diante da urgente necessidade da igreja em se fazer presente também nesse momento difícil que o mundo inteiro vem passando com essa pandemia, que a gente tem visto que os números de mortes só sobem, os números de contaminados só sobem, e ao mesmo tempo a gente se preocupa, né, querendo saber qual é a resposta da igreja diante disso tudo, né? O que a igreja vai dizer qual é a responsabilidade da igreja também diante dessa realidade, né? E a iniciativa do Santo Padre é de fomentar no povo de Deus, né, criar nos nossos corações, iluminados pelo Espírito Santo, a abraçar, aí aqui tem uma palavra que vai estar sempre norteando a nossa partilha de hoje, né? Abraçar a esperança como devemos abraçar uma família, né? Então, abraçar a esperança como abraçar uma família. Quando você chega na sua casa, depois de uma longa jornada de trabalho, você está com muita saudade e você quer abraçar o teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, né? Quer abraçar o povo que está lá na tua casa, né? Então, já com esse título, a igreja quer lembrar para a gente algo que é essencial e que jamais deve deixar de fazer parte da vida de todo o povo de Deus, né? A esperança da pessoa humana. A esperança é uma virtude que não deve deixar de existir na nossa vida, não somente no tempo de pandemia. Como eu disse, isso tudo vai passar e a nossa esperança deve permanecer, né? Então, tudo isso, com esse título, né, a igreja quer nos lembrar dessas coisas essenciais da nossa vida: esperança e pessoa humana. O Papa Francisco, ele nos fala já naquela emblemática tarde, iniciar de noite, né? Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Essa é a força da fé que nos liberta do medo e nos dá esperança. Como eu disse, quem não se lembra daquela noite de 27 de março, né, desse ano, de 2020, onde o Papa Francisco, sozinho na Praça de São Pedro, extraordinariamente dirigiu algumas palavras ao povo de Deus. Eu acredito que esse momento tenha sido único na história da igreja, pelo menos nessas últimas gerações, mas que, ao mesmo tempo, desperta em nós uma certa curiosidade, uma certa atenção, né? Assim, o Papa está ligado nas nossas necessidades, ele não está lá sozinho, isolado no Vaticano e não quer nem saber da nossa realidade humana, não. Né? E a gente sabe um pouco desse temperamento do Papa Francisco, né? De estar junto do povo, essa necessidade de falar sempre sobre a promoção da vida humana, da pessoa humana, né? Então,
aquele momento, pelo menos para mim, acredito que para todo o povo de Deus, todo o povo católico, né, nos marcou bastante, né? Embora ele estivesse sozinho fisicamente ali, mas ele estava com toda a igreja, com todo o povo de Deus, né? E aquelas palavras que já estavam em nossos corações, porém a gente estava com medo. Então, as incertezas que também estavam contidas no nosso coração, mas algumas certezas o Papa falava para nós a respeito desse momento único, né? E essas palavras não podem ser esquecidas, né? A todo momento, ou melhor, em todo momento de tribulação que a gente passa, a gente tem que pegar aquela mensagem, daquela homilia do Papa Francisco e meditar. Meditar sempre, né? Sempre que a gente passar por um momento de provação, por um momento de medo, por um momento de pandemia, ou qualquer outro momento de turbulência que a nossa vida a gente venha a esbarrar, é importante que a gente volte e pegue essa mensagem para a gente poder meditar, né? Então, o Papa Francisco nos dizia, ao entardecer, conforme o evangelista São Marcos fala para nós, assim começa o evangelho que ouvimos. Desde há semanas... Não, pode ir, é o telefone da minha mãe. Desde as semanas pode que continuar, parece o entardecer, parece cair a noite, densas trevas cobriam as nossas praças, ruas e cidades, apoderando-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo a sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos das pessoas, nos olhares. E vem-nos um temeroso perdido. A gente se vê perdido, né? A gente se vê com medo e ao mesmo tempo perdido, angustiados diante dessa realidade, né? E a semelhança dos discípulos do Evangelho, que estavam na barca, né? E a gente foi surpreendido por uma tempestade, né, inesperada e furiosa. Furiosa porque mata, né? A gente tem visto aí cada vez mais os números crescendo, cada vez mais, né, essa realidade se tornando quase absurda para nós, ou já absurda para nós, né? E a gente se deu conta de que nós estamos no mesmo barco, todos nós. E o Papa Francisco, ele foi muito feliz nessas suas palavras, né? Todos nós, frágeis, desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Somos importantes e necessários, a nossa vida é importante e necessária, é necessário que nós passemos por esse momento agora. Deus não permite que nós passemos por certas situações se a gente não tem a capacidade de viver, né? Tudo que Deus apresenta para nós é para que a gente seja melhor, para que sejamos homens e mulheres melhores, sejamos igreja mais madura na nossa fé e transformemos a nossa vida a partir das experiências de fé que a gente tem vivido, né? Todos chamados a remar juntos, todos com medo, todos ao mesmo tempo se encorajando. E nesse momento de pandemia a gente se vê em duas realidades. Ou a gente ainda permanece no barco, junto com Pedro, junto com os outros apóstolos, juntos com a igreja, junto com Cristo, que também está no barco, ou a gente, pelo desespero, se joga para fora do barco, né? A gente se joga para fora se joga nesse mar revolto, nesse mar violento, que é a pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Porém... E engraçado que hoje a gente, e cada dia que passa, a gente tem visto mais pessoas nesse sentido, né? Desesperadas e com muito medo, né? Porque é o que tem trago hoje, né? É a incerteza e esse sentimento de medo. E uma Só coisa, para fazer uma adendo. E uma coisa que, não, se eu falar uma coisa que seja importante, você interrompe aí, não tem problema não. E uma coisa que os discípulos se depararam, e é muito importante que a nossa humanidade também se depare, é com a nossa fragilidade. O versículo 38, nesse capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, ele nos aponta uma coisa, né? Os discípulos falam assim, a gente vai morrer, a gente vai perecer. Já era para nós. A gente não tem capacidade de domar esse barco aqui, não sei como é que é o linguajar de quem é da marinha ou quem mexe com barco, né? Eu não sei como é que se diz quando você toma o controle, assumiu o controle daquele barco que já perdeu o controle diante daquela turbulência, diante daquele mar revolto, né? E aí o Papa faz questão de lembrar isso, né?
a situação dos discípulos, o medo dos discípulos diante daquela realidade. E assim também a gente se percebe no mundo de hoje, né? Caramba, tem um inimigo lá fora que é invisível, aliás, praticamente invisível, se tiver um telescópio você consegue ver, né? Mas tem um inimigo invisível que mata muita gente e rápido. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente está se vendo numa realidade de medo, numa realidade angustiante, né? E uma coisa que eu partilho, que ontem eu fui fazer algumas compras para colocar algumas coisas aqui que estava faltando já aqui em casa, né? E aí eu fui ao Guanabara aqui de Irajá, e aí quando eu fui para a fila, que o mercado estava cheio, né? Foi me dando uma angústia de ver tanta gente, não aglomerado, o pessoal estava organizadinho, né? Foi uma angústia de ver Aham. tanta gente ali. Eu falei assim, Deus, a minha vontade, a gente está tão acostumado a viver, né, confinados, que a nossa vontade, a minha vontade era a gente ir embora, sair correndo, deixar tudo lá e ir embora, né? E a nossa humanidade se depara com isso, né? E o papo ainda continua. A gente é convidado, né, a rever nessa narrativa, né? É difícil a gente entender o comportamento de Jesus. Não sei se vocês lembram, mas esse evangelho mostra que Jesus está dormindo lá atrás do barco, lembra? Está lá tranquilão, né? Não é nada com ele. Está tudo acontecendo do barco para fora, está acontecendo com os discípulos, ele está lá dormindo, né? E parece E os que discípulos os desesperados. discípulos desesperados, acho que quase querendo se jogar no mar também para ver o que vai acontecer. Acho que eles nem iam acordar Jesus se eles se jogassem no mar. Assim, ó, tô indo embora, né? E iam embora e deixar Jesus lá, né? Mas enquanto os discípulos naturalmente se sentiam espantados, com medo, né? Jesus está lá na polpa, né? Na parte mais profunda, lá atrás do barco, né? Não obstante nessa tempestade, ele dorme tranquilamente. Porque o Papa Francisco lembra aqui, né? Porque ele confia no Pai. Ele confia naquele que enviou ele. Ele confia naquele que deu autoridade a ele para estar ali, né? Isso também ensina a nós nos nossos dias hoje, né? Nós devemos confiar. Confiar em tempos melhores, confiar em Deus, mas ao mesmo tempo também com muita responsabilidade, né? Não somente com a nossa pessoa, né, individualmente, mas no aspecto comunitário, né? Ter cuidado com o próximo, perceber se esse próximo não vai cair do barco, perceber se esse próximo que está do nosso lado, né, está tentado diante da tribulação, diante desse vai e vem, né, do barco, se ele não está tentado a pular fora do barco. E a nossa postura diante dessa realidade é ajudar, é estender as mãos, né? É querer abraçar, não, senta aqui, esse tempo vai passar, né? E aí, então acordam Jesus, mas aí Jesus ainda dá um fora neles, né? Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? O que está acontecendo? Tanto tempo vocês estão comigo, eu chamei vocês, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando, os milagres que eu estou fazendo, as coisas que eu estou fazendo. E estão com medo? Eu estou aqui no barco. Para que medo? Que fé é essa? Então, queridos, essa é a iniciativa do Papa, né? Voltado, inflamado pelo Espírito Santo, certamente, né? Mas a partir desse momento, foi no dia 20 de março de 2020, o Papa Francisco pediu ao Dicastério do Serviço Integral de Desenvolvimento Humano a criação de uma comissão, né? Uma comissão em colaboração com outros dicastérios da Cúria Romana, para expressar a preocupação e o amor da Igreja por toda essa mesma Igreja, por todo o povo de Deus, né? Família humana, diante dessa pandemia do Só Covid-19. antes do senhor continuar, só para as pessoas entenderem o que é discatério, né? Só para o pessoal saber o que é. Vou chegar lá que eu preparei um negocinho legal Então, beleza. Então, para a gente lógico. meditar, né? E essa realidade de preparar esse dicastério, essa comissão, né, ela surge principalmente por meio de pesquisas, de análise, de reflexões de várias autoridades, né, desses desafios socioeconômicos também que a gente vai estar vivendo, do futuro e do presente, né, com critérios para a gente propor, que a Igreja propõe para esse tempo, né? Então, essa Comissão de Desenvolvimento Humano estabeleceu essa comissão da Santa Sé para o Covid-19, a resposta à preocupação do Santo Padre, que contempla a atividade de 5 grupos de trabalho. Isso é muito importante, né?
5 grupos de trabalho estão de frente nessa realidade, né? E os objetivos dos grupos de trabalho que foram apresentados ao Santo Padre no dia 27 de março são coordenados por uma diretoria que se reporta, que tem como cabeça o cardeal Peter Turkson, né? Prefeito para esse desenvolvimento humano, para esse dicastério para Serviço Integral de Desenvolvimento Humano, junto com o seu secretário e também o secretário adjunto. Então, esses 5 grupos que o cardeal Turkson propôs, né, e junto com o Santo Padre trabalha, são os seguintes. O primeiro grupo, né, atuar agora para o futuro. Depois, ver o futuro com criatividade. Terceiro, comunicar a esperança. Quarto, buscar o diálogo e a reflexão comum. E quinto, apoiar para cuidar. Né? A gente vai entender um pouquinho cada grupo desse de trabalho para se desenvolver melhor, que se desenvolve melhor, né, nessa questão. Então, atuar agora para o futuro. Qual é a intenção desse grupo? Qual é a intenção desse povo que caminha, né, que trabalha de frente nessa realidade? Esse grupo ele é coordenado por essa comissão e tem o foco em ouvir e apoiar as igrejas locais. O que são igrejas locais? As dioceses, né? O povo de Deus, essa porção do povo de Deus, as dioceses do mundo inteiro, né? Em um serviço que toma protagonistas das situações em que vivem em cooperação com a Caritas Internacional. Caritas Internacional é um órgão também da Santa Sé, né, que faz justamente essa caridade, está presente na ação social da igreja, nas igrejas particulares, né, nas igrejas locais, espalhadas também pelo mundo inteiro, tá bom? Eles dão apoio nas situações de emergência, de alguma diocese que passa por grandes tribulações, né, econômicas, sociais, né, de saúde também. Então, eles atuam nessa parte também. E esse grupo, né, esse primeiro grupo, ele tem a tarefa de colaborar positivamente com as iniciativas de caridade promovidas também por outros dicastérios da Cúria Romana, como a Esmolaria Apostólica, a Congregação para a Evangelização dos Povos, a Farmácia do Vaticano. Tudo isso eu vou falar daqui a pouco, né, para a gente poder entender como que funciona um pouco canonicamente, né, entrando um pouquinho na minha área, como que funciona um pouco dessa organização. Né? Mas vamos trabalhar, botar um pouquinho o foco aqui nesse dicastério, né, sobre desenvolvimento humano. O segundo grupo trabalha sobre ver o futuro com criatividade, como a gente falou. Esse grupo também é coordenado por esse dicastério, desenvolvimento humano, e se concentra na investigação de estudos da pandemia desse Covid-19, né, em questões relacionadas bem com uma reflexão sobre a sociedade e o mundo pós-Covid-19. Né? É importante a gente perceber que a igreja não está se preocupando somente com agora, com o Covid-19, o que está acontecendo agora, mas ela se preocupa com aquilo que vai acontecer depois. Né? O que vai acontecer depois, quais impactos vão causar, vão causar na sociedade, nas dioceses, nas paróquias, no povo de Deus, né, de maneira geral, no clero, enfim, nas pastorais, nos movimentos, né, o que isso vai impactar no meio ambiente, na economia, no trabalho, na saúde, política, comunicação, segurança. Né? Então, isso tudo colabora, esses grupos todos colaboram junto com a Academia Pontifícia para a Vida e a Academia Pontifícia para as Ciências, bem como as várias organizações que já colaboram com esse dicastério de desenvolvimento humano. Né? O terceiro grupo fala sobre comunicar a esperança. Esse grupo é coordenado pelo dicastério de comunicação da Cúria Romana, né? que publica sempre informações sobre o trabalho dos grupos, as reflexões que produzirão e promoverão comunicação com as igrejas locais. E a partir daqui, não sei se vocês sabem, mas esse dicastério, né, ele tem um site. Deixa eu procurar aqui para ser bem preciso, né? Dicastério. Quando o senhor procura, uma benção, o Padre Renato entrou agora, né? Padre Moisés, que é lá de Campos também, benção, Padre. Bem-vindos à live. Nós estamos falando sobre a Comissão Vaticana do Covid-19, instituída pelo Papa, e o Padre, só para o Padre procurar o site. Isso, está aqui. Achei. Então, eu vou mandar o link para vocês.
Beleza, eu vou deixar. Como é que eu vou mandar o link aqui? Eu deixo o link contigo. É, Tá. é humandevelopment.va. Pronto. Ou então você digita no Google lá, Dicastério para o serviço de Comissão Covid-19 Vaticana, Comissão Vaticana Covid-19. E aí vai aparecer lá o site, né? E aí a gente pode, lá dentro desse mesmo site, tudo isso que eu estou trabalhando com vocês, né, é atualizado constantemente, né? Ontem eu estava dando uma olhada aqui no site, colhendo mais informações, vendo o que os padres estão falando. A gente vê vários testemunhos de padres, a gente vê vários testemunhos de bispos aqui. Tem o cardeal Turkson dá uma entrevista, não sei se está aqui no final, ele dá uma entrevista falando, o próprio site mostra outros dicastérios trabalhando nessa comissão. Então, a gente não está sozinho, né? A gente está bem respaldado. É importante que a gente perceba isso, para que a gente note também que a igreja é uma instituição, né? E está atuando no mundo, né? Pelo bem do mundo. Então, essa parte de comunicação a gente vê bastante clara no site propriamente do Vaticano, de modo especial nessa comissão do desenvolvimento humano. O quarto grupo fala sobre o diálogo e reflexão comum, né, que é coordenado pela segunda seção do da Secretaria de Estado, que apoia a Santa Sé em suas atividades em relação com outros estados. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? O grupo é coordenado pela segunda seção da Secretaria de Estado e apoiará a Santa Sé em suas atividades, em suas relações com os estados e organizações internacionais, né? A Santa Sé, ela também é um Estado, né? A gente tem que entender isso, né? E essa relação de igreja e Estado deve acontecer sempre, né? E a gente percebe que a igreja tem essa credibilidade, essa ponte, essa abertura de estar, né, se comunicando, falando, né, estando em diálogo com outros estados, né, através do serviço diplomático da Santa Sé. E a gente vai sempre vencendo barreiras, né? O serviço de diplomacia da Santa Sé é muito presente, muito eficaz na vida da igreja. A gente consegue entrar em países, né, dialogar com países que não têm a igreja católica apoiada ou liberada para que possa publicamente ser celebrada. A gente também tem outros países que ainda se encontram fechados diante dessa realidade, né? Mas a Santa Sé a todo instante, o serviço diplomático da Santa Sé a todo instante busca, né, esse diálogo, né, com os estados. Isso é muito importante. E a gente pode destacar, o último exemplo que a gente destaca sobre essa relação de igreja e Estado aqui para o nosso país, é o Acordo Brasil-Santa Sé. Também vale a pena bastante a gente dar uma olhadinha lá, que para nós padres é importante e nos respalda, viu? Nos respalda muito. Isso garante para nós essa liberdade de visitar os enfermos, de ir ao encontro do necessitado. Isso respalda a nós, padres, né? Então, apoiar e cuidar é o último grupo, né? Esse grupo trabalha coordenado também por essa comissão, pelo financiamento para sustentar o apoio da comissão, né? São mais as doações que chegam, né? Os pedidos mais urgentes que o dicastério vai percebendo. Então, falou sobre o dicastério. Então, o dicastério é um nome para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana, né? Então, entre os dicastérios, a gente pode destacar a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, os conselhos pontifícios, os ofícios, comissões, comitês, né? E o Papa delega a cada dicastério desse uma função do governo, né? Então, é como se fosse o ministério, né, que a gente tem no nosso país, né? Então, tem o presidente, mas também tem os ministros que atuam em cada ministério, que são esses dicastérios, né? Então, a gente destaca, por exemplo, aqui a Secretaria de Estado, que é presidida por um cardeal que assume o título de secretário de Estado, né? Então, hoje a gente tem o cardeal Pietro Parolin, né? Ele é o primeiro colaborador do Papa no governo da Igreja, né? Então, esse cardeal, secretário de Estado, pode ser considerado o máximo expoente da atividade diplomática e política da Santa Sé, representando em circunstâncias particulares a própria pessoa do Santo Padre, né? Então, é muito importante a Secretaria de Estado, né? Funciona como
a cabeça do governo da igreja, se assim a gente pode entender. Ou seja, a gente vê uma ação comum da igreja em favor de todo o povo, né? A gente não pode entender as ações da igreja como algo isolado, como se a gente tirasse da cabeça aquilo que a gente quer, né? Como se a gente fosse, vamos criar a gente nasceu ontem, uma igrejinha ali, em qualquer coisa. Não, a gente tem história, a gente está instituído, a gente está aí, né? Respaldado pelo direito canônico, pelo direito civil também, né? Então, o Covid-19, queridos, vai passar. Mas o que essa passagem vai mudar em nós, né? Se antes nós éramos egoístas, de uma maneira egoísta, egocêntrica, será que depois ainda vamos ser essas mesmas pessoas? Depois que passar a pandemia, como é que a gente vai olhar para a igreja? Como a gente vai olhar para os idosos, para os casais, para as famílias, para as crianças, para os jovens? Depois desse tempo, se nada mudou em nós, a gente precisa urgentemente conhecer verdadeiramente quem é o Cristo. Se depois desse tempo a gente não mudou, como eu disse no início, tem alguma coisa de muito grave em nós, né? Mais grave do que essa pandemia. Olha que coisa forte e interessante o Papa nos fala sobre esse tempo, né? Ainda meditando sobre aquela homilia marcante para nós, né? A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descobertas as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos, as nossas propriedades. E aqui eu vou ser um pouquinho além do Papa, né? A nossa maneira de viver a igreja, a nossa responsabilidade com o próximo, né? Isso tudo mostra como deixamos adormecido, abandonado, aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. E essa tempestade, ela descobre, né, como o Papa falou, descobre todos os propósitos que a gente cria para a nossa vida, né? Às vezes a gente quer criar seguranças, às vezes a gente quer criar situações, né? Mas isso não alimenta em nada, na verdade, né? Tudo passa. Imagina se a gente começa a criar grandes propósitos de vidas, né? Grandes coisas para a nossa vida. Se de repente a gente é contaminado, Deus me livre se um de nós somos contaminados, mas já pensou se um de nós somos contaminados e morremos? E aí? Você vai levar o quê? Para o teu caixão tu vai levar o quê? Nada. Vai ficar. E ouso dizer, vai ficar para outros usarem. Né? Vai ficar que não é para você, vai ficar para outros usarem. Né? Verdade. Então, são coisas que o Papa mostra, assim, né, efetivamente, o que a gente pode mudar diante dessa realidade que a gente está vivendo, né? Cria um certo desconforto em nós, é verdade, né? Porque a gente vai sair da nossa área de conforto, a gente vai sair do nosso comodismo, a gente vai sair daquela mesmice, né? Daquele costume de estar sempre no controle, no comando de tudo. Mas um dia a casa cai, já diz o ditado, né? Assim, ou como eu costumo dizer para os mais próximos, né? Um dia a conta chega, né? E aí pode ser que a conta venha alta e você não tenha dinheiro no bolso para pagar, né? Então você vai ter que lavar a louça. Então é necessário que nesse tempo a gente aprenda a viver. Então, nesse momento que a humanidade inteira passa, nós somos desmascarados, né? Nós mostramos verdadeiramente quem nós somos, sem falsidade, sem mediocridade, sem falsas espiritualidades, sem falsas palavras vazias, sem tudo, como se a gente estivesse nu diante de Deus, né? Só eu e Deus. E aí a gente percebe o quanto nós somos vulneráveis. Muito. Quanto nós somos frágeis. Basta uma bactéria que é minúscula, a gente não consegue nem ver, para tirar a nossa vida num estalo. Né? Para tudo, né, padre? Tanto física quanto mentalmente, claro, né? Claro. Nós somos frágeis para tudo. Exatamente. Para tudo. E essas palavras, queridos, causam em nós um certo pavor. Né? Essa palavra causa pavor na pessoa orgulhosa, na pessoa prepotente, na pessoa arrogante, na pessoa gananciosa, naquela pessoa que está sempre querendo brigar com o próximo, querendo arrumar uma desculpa para brigar, ou para que a sua vontade sempre esteja acima da vontade dos demais, nunca olha um bem comum, sempre olha para si.
Isso causa muita revolta, isso causa muita raiva, isso causa muito desconforto para essas pessoas, né? Esse tempo veio, não posso dizer graças a Deus, né? Mas esse tempo veio para desmascarar e mostrar quem verdadeiramente nós somos e para que estamos nesse mundo. Já parou para pensar, para fazer essa pergunta, né? Esse momento veio para desmascarar quem nós somos, mostrar quem nós somos, né? Para que a gente perceba verdadeiramente quem nós somos. É o momento de ver o que é essencial para nós e o que é essencial em nós. O dinheiro, poder, fama, luxo, carro. O que mais a gente pode dizer aí que todas as pessoas acabam materializando, trazendo para si e se agarrando nessas coisas, né? Agarrando, às vezes, em falsas doutrinas, inclusive, né? Ou se agarrando em pessoas que não nos ajudam a viver a fé, mas, pelo contrário, atrapalham. Que não nos mostram uma fé madura, mas uma fé cada vez mais superficial, sem valor, né? E diante dessa realidade, né, para que tudo isso... para que a gente constrói todo esse império? Se a gente se deixar infectado, a gente morre e deixa tudo por aqui, como eu falei, né? Então, o que é essencial para nós? Isso o Papa e essa comissão quer relembrar para nós. O que é essencial para nós? Esse tempo também mostra para nós o quanto nós perdemos tempo com as coisas que não são de Deus, né? Quantas vezes a gente, diante do trabalho, na família que a gente está, né? Os pais, eventualmente, obviamente, também não sabem. A gente sabe que é preciso dar o sustento da casa, o sustento da família, né? Mas quantas vezes os pais saem de casa correndo, só voltam à noite, às vezes nem dá para ver o filho, nem curte o filho, né? E agora está todo mundo confinado dentro de casa. Está todo mundo preso, isolado dentro de casa. Mas, ao invés de nós vermos e percebermos uma convivência sadia, a gente só vê confusão. Por quê? Porque as pessoas já não estão mais acostumadas a lidar umas com as outras. Não estão mais acostumadas a esbarrar nas limitações. Porque é mais cômodo, é mais fácil a gente sair para o trabalho, ficar o tempo lá fora, eu vou ficar, graças a Deus, estou no trabalho. Às vezes a gente até reclama do trabalho, porque eu estou trabalhando muito. Eu tenho ficado assustada com as pessoas que têm postado nesse momento e perceber que as pessoas... O lugar de casa é o pior lugar para ficar. Essa é a frase até que ficou marcada para mim esses dias, né, de você perceber que as pessoas... A sua casa, que deveria ser o lugar de acolhimento, de conforto, é o lugar que menos as pessoas querem estar. Né? Isso me deixa muito preocupada. Claro. E é uma realidade que a gente está vendo, né? Aí presente na nossa vida e é tentador, isso é uma tentação, a gente olhar essa realidade, né, de família e perceber que é algo normal. Não é normal. Se você convivendo 24 horas com a sua família, você percebe que nenhum momento do dia há paz na sua casa, tem alguma coisa errada. Será que eu não sou o problema? Será que o problema não está de relacionamento? Mas por quê? Diante desse ativismo que a gente vive, a gente não dá atenção a quem está do nosso lado. Não damos atenção ao filho. E olha que coisa interessante, né? Eu vejo alguns testemunhos, né? Eu percebo não somente do lado negativo, mas a gente percebe também quantos testemunhos bons a gente colhe. O filho que diz: poxa, padre, agora eu conheço meu pai. Eu estava brigado com ele há não sei quanto tempo, agora eu voltei a falar com ele. A gente joga videogame o dia inteiro. E são dois adultos. Legal. Exatamente. Tem 30 anos esse cara que eu estou falando, joga videogame com o pai. Quantos anos o pai não vai ter, né? Mas é um diálogo, uma convivência, né? Uma coisa que é muito interessante também a gente perceber é que, assim, né, as mulheres têm esse dom de organizar mais a casa, né? E quantas vezes a gente percebe aquelas reclamações de mulheres: poxa, meu marido não faz nada em casa. E nesse tempo, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Verdade. Que bom que estão mudando, pelo menos. E se ainda não mudou, você ou alguém que você conheça, vai lá. Está na hora de mudar. Ainda dá tempo.
Vai. Você, homem que está me ouvindo, não fica com essa besteira de que um homem não lava louça, um homem não faz comida, não. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Tem muita coisa no YouTube, aprende, né? Se sair errado uma vez, da outra não vai sair, então vai Nada se que o virando. YouTube não resolva, né, padre? Coloca lá, assim, na pia da cozinha, lá, como é que faz arroz, e a gente se vira e faz, entendeu? Então, é uma realidade nova. Agora, também, a gente tem esbarra em outra realidade um pouco triste, né? Lamentavelmente, hoje a gente vê grupos oportunistas que aproveitam desse tempo que a gente está vivendo para julgar as pessoas, né? O clero, de modo especial. Os bispos, os padres, por fazer aquilo que é certo, né? O que é certo para nós hoje? Se existe uma lei que foi instituída, né, para que houvesse esse cuidado com o próximo, né, é necessário que a gente obedeça. É necessário que a gente obedeça. E a gente tem que obedecer e pronto, acabou, não tem que discutir, né? E a E é igreja... uma virtude muito bonita que a igreja tem e que as Exatamente. pessoas não hoje têm muita dificuldade. A minha geração de 30 anos, e acredito que, infelizmente, a geração do meu filho vai ser um pouco também assim, é a desobediente. Né? A gente não sabe obedecer. É. E aí, como a gente não sabe obedecer, a gente tem grandes dificuldades de entender e de esperar, né, aquele Claro. momento passar. Você vive o seu momento, eu vivo o meu momento, não importa o que você pensa, eu penso da minha maneira, então eu vou para a rua fazer barulho, que eu quero fazer assim, eu quero falar assim, que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Na verdade, as pessoas criam uma igreja que não existe, obviamente, né? Mas criam uma igreja, para ser uma pseudo-igreja, né? Então a gente está vendo de modo que a gente está em conformidade com a igreja, com a maneira de agir universal, um pensamento eclesiológico. Será que a gente está contribuindo mesmo com a igreja? A gente vê grupos aí militando, né, que se dizem tão tradicionais que não entendem as bases da fé, da doutrina, das leis da igreja. Católicos extremistas que fomentam comentários contra o Papa. São coisas assim absurdas que infelizmente a gente acaba curtindo, compartilhando, né, entrando nesses grupos. Ora, eu vejo... E que só gera mais medo e pânico nas pessoas, né? E divisão. Na verdade, ao invés de a gente se unir, trabalhar para a gente tranquilizar os corações, a gente só fomenta desordem, né? E na desordem a gente sabe quem atua, né? É o próprio inimigo, né? Então, eu vejo que estamos caminhando para que as pessoas vejam que, de fato, pensam com a verdade, caminham na verdade. É contraditório pessoas que se dizem tão católicas profanarem esse nome de serem de católico, né? Quando tem atitudes como essas, estarem contra o Santo Padre, não aceitarem o seu pontificado, não aceitarem, não acatarem a ordem da igreja. Espero que depois desse tempo as pessoas vejam de verdade quem estava se importando com o essencial e não somente em si, né? Às vezes o que eu pego assim com esse povo que querem ser mais tradicionalista do que a tradição, né, é sobre obediência. Cara, se você não é obediente, você está quebrando com todo o tradicionalismo da igreja. Já quebrou. Exatamente. Abaixa a sua cabecinha, obedeça e trabalha, reza. Eu sempre falo pro Caio, né, que é o meu filho, quem não sabe, eu falo sempre para ele, quem obedece não erra. Então obedeça e aí a sua opinião nesse momento não vale de nada, o que importa é obedecer, né? Óbvio que você tem o seu pensamento, você não vai deixar de pensar, óbvio, você tem a sua opinião, mas tem certos momentos que a gente precisa obedecer e E a fé pronto, na igreja, né? que a gente fala assim, creio na igreja, una, santa, católica, apostólica. Se você não acredita na A igreja... desobediência vai pro ralo no credo. Por isso que eu falo que a gente às vezes só fala que repete palavras, entendeu? A gente vive, às vezes, tem pessoas que sente falta do ritualismo, né? Podemos dizer assim. Então, a gente vê pessoas militando dizendo aí, devolvam a nossa missa. Já ouviram isso? Devolvam a nossa missa. Eu só queria dizer uma coisa para essas pessoas assim, a gente não roubou a missa de ninguém não, tá certo? Nós queremos que a missa, inclusive, volte, né? Mas que volte de maneira tranquila, de maneira saudável, né? Tanto para nós, né, padres, povo de Deus, quanto também para o povo que vem para a missa, né? Sejamos mais coerentes e compreensíveis, né, com o momento que a gente está vivendo. Estamos protegendo o nosso povo para que amanhã a gente esteja com esse mesmo povo com saúde na igreja.
A gente abre, vem todo mundo. Vamos botar todo mundo aqui na igreja. Vamos voltar, devolva a Eucaristia. Aí tem gente lá com panela na porta da igreja, batendo lá. Vamos voltar a faixa, devolva a igreja. Pelo amor de Deus, né? Se eu vejo isso na porta da minha igreja, eu mando chamar a polícia. Para poder acabar com essa confusão, né? Mas são coisas que a gente vê que, assim, escandalizam o povo de Deus, né? São coisas desnecessárias para esse tempo, né? Ainda existem pessoas que pensam tão em si mesmas, que militam, né? Para que as igrejas sejam abertas, mesmo que em tempo de pandemia. Queremos Eucaristia. E eu faço uma pergunta para esses caras, né? Será que quando as portas da igreja se abrirem e eu puder participar da missa, será que meu coração vai estar preparado mesmo para receber a Eucaristia, como eu tanto militei em receber? Será? Uma pergunta, né? Ontem a gente falava sobre isso na live do Padre Luiz Cláudio. Eu ofendi tanta gente, eu agredi tanta gente, eu causei tanta desunião, né, diante dessa realidade, dessa briga de pandemia. Será que eu vou estar com o meu coração tranquilo, minha consciência tranquila, para poder abrir a boca, olhar na cara do padre e falar assim, amém? E para essas pessoas comungar na boca, né? Comungar na boca, assim, amém? Será que a gente vai ter, será que essas pessoas vão ter essa cara de pau? Perdão da palavra, né? Será que essas pessoas vão ter essa coragem, né, diante dessa realidade, de que se comporta dessa maneira, agir assim? Não sei, cada um tem que fazer o seu exame de consciência, né? Será que eu vou colaborar mais com a minha paróquia depois desse tempo? Com o meu pároco? Será que eu vou estar mais unido a ele? Será que eu vou estar lá e falar assim, padre, está precisando de alguma coisa? Padre, o senhor está feliz? Padre, o senhor está bem? Graças a Deus, aqui na minha comunidade, eu recebo, tem milhares não, né? Muito exagero. Tenho centenas de mensagens que eu ainda não li. Porque o povo se preocupa com a gente. Sabe? O povo manda mensagem, padre, como é que o senhor está? Padre, está feliz? Está precisando de alguma coisa aí? Se precisar de alguma coisa, grita aí, que a gente está junto. Isso é muito bonito, né? Particularmente, é emocionante viver esse tempo, né? E será que a gente vai colaborar com a nossa paróquia depois? Normalmente, essa galera que está sempre militando dessa maneira, nunca chegam de frente de nada. Só participam da missa, colocam o melzinho na cabeça, a correntinha, participam lá comum e, ó, vão embora. Não querem saber com nada, não querem saber de nada. Só consigo mesmo, né? Então, nada contra quem usa, tá? Pelo amor de Deus, é até bonitinho, né? Mas que a gente tenha o nosso comportamento coerente com aquilo que a gente vive, né? Será que eu vou colaborar? Será que eu vou estar mais nesse tempo? Será que eu vou estar mais assim, incentivado, inspirado pelo Espírito Santo a ver uma realidade pastoral na minha vida, já que se eu estou em comunhão com a igreja, eu estou vendo aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que a igreja, de cima para baixo, do lado da Cúria Romana até aqui nas paróquias, a gente está colocando em prática essas coisas, né? Ou eu vou continuar sempre o mesmo egoísta de sempre, que só pensa em comungar para me salvar e sem pensar no próximo? Então, são realidades que a gente tem que começar a perceber, né? Como eu falei, se esse tempo não mudar a nossa mentalidade, nós estamos verdadeiramente doentes, né? Para sempre. Um câncer, né? Então, nós estamos, padre, só te cortando um pouquinho, a gente está com 5 minutos só. Passou muito rápido, eu aprendi pra caramba. Até meio-dia. Quando dá uma hora... porque quando dá uma hora cai. A gente, só se o senhor quiser voltar, a gente volta, não tem problema nenhum. Mas quando dá uma hora, a gente cai. Aí só para saber, o senhor quer continuar ou quer finalizar e outro dia a gente marca outra live? Dá para terminar. Então, beleza. Bom, só para terminar, né? O jogo virou, né? Agora o jogo virou. Dizem tanto que estão em comunhão com a Igreja Romana, pela tradição, pelos estudos, pelas celebrações. Ouso dizer que essas pessoas podem ser tudo, menos cristãs, né? Não adianta se camuflar em piedades, porque já não cola mais, né? A nossa piedade tem que, né, coadunar, tem que estar respaldada pelas nossas ações também, né? E como o Papa falava, né, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descobertas as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos, as nossas prioridades. Mas ainda, com a tempestade, caiu aquela maquiagem que as pessoas colocam, né? Caiu aqui todo aquele estereótipo com que a gente, às vezes, cresce, né? Então, queridos, hoje costumamos dizer que
entre nós, né? Vou botar na luz, a gente coloca, tem essa, vou botar na luz, né? Quando a promessa do Cristo, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, é para que isso de fato aconteça na nossa vida sem impedimento nenhum. Somos convidados a iluminar as pessoas que estão nessas trevas de ignorância ainda, né? Olhar para o nosso próximo, olhar a necessidade da igreja. É a missão de Jesus e dos apóstolos, iluminar porque o mundo se encontra nas trevas, nessa penumbra, né? E nós somos convidados a iluminar esse povo, né? O tempo que estamos vivendo é um tempo de um grande palco. Isso aqui eu vou encerrar dizendo isso, né? E ele está bem aceso, todo iluminado, pronto para receber as grandes estrelas egoístas desse grande tempo que a gente está vivendo, né? Estrelas que arrastam multidões, estrelas que arrastam muita gente, né? Com suas doutrinas, suas liturgias bonitas, né? Mas não para Deus, mas para si mesmas. Depois desse tempo, que o povo veja a partir da luz de Cristo, que também ilumina o palco dessas pessoas, né? Quem ainda está nas trevas e quem nós queremos seguir. Cristo ou as estrelas que surgem e se aproveitam da fragilidade humana. Não somos uma ONG, somos Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo Cristo e alicerçada sobre os apóstolos. Por isso a nossa obediência nesse tempo, a nossa resiliência também é fundamental para que a gente aprenda como discípulo. O discípulo nunca será mestre, né? Ele pode até ser mestre a partir do momento em que nós queremos alguma coisa, queremos aprender alguma coisa com o mestre, quando nós seguimos o mestre. Não é assim, Jesus te chamou agora e você já vai ser padre. Não. Entra no seminário, querido. Faz um discernimento primeiro e depois a gente conversa para ver como é que está a tua vocação, né? Não é assim de uma hora para outra. Então, eu queria sempre que a gente possa perceber que a igreja está atenta às nossas necessidades. Não roubamos a Eucaristia de ninguém. Não. Agora nós estamos com as portas das igrejas fechadas por um cuidado com o povo de Deus. Certo? E que vai passar, né? Vai passar. Fica com a frase inicial que o senhor colocou, né? A esperança da pessoa humana. Nesse belo texto dessa reflexão, né, do dia 27 de março, e mais essa comissão. Agora, essas mensagens são postadas todos os dias ou tem um dia certo? Só para a gente sempre acompanhar. Bom, todos os dias elas são atualizadas, né? Atualizadas, né? Eu já vi. Elas são atualizadas frequentemente, justamente com essas ações desses 5 grupos que a gente viu trabalhando, né? Nessas linhas de frente. Entendi. Espiritual. Então, como a Andréia colocou muito bem, eu também sempre falo, nossa igreja é linda, né? Ela não nasceu de uma hora para outra. Não, tem muita né? história. Ela não nasceu de uma hora para outra. Já passamos por muitas outras pandemias. Para chegar nesse momento hoje que a gente vive de regras, limites, ela teve um motivo para ter regras e leis e limites, porque claro. A gente já passou por alguma situação, né? Então, hoje a igreja ela é belíssima de detalhes, né? A fotografia que eu fotografo, que são vocês, padres, os detalhes são os mais bonitos. Eu aprendi a ver os detalhes com a fotografia, né? Depois eu fui me formando, estudando e vi como é importante todos esses detalhes que a igreja traz, né? Desde o físico, roupa, acessório, desde a nossa formação, né? Então, padre, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas te agradeço, como tudo que é bom acaba rápido, né? Como todas as nossas lives têm acabado. Agradeço a sua disponibilidade de trazer esse texto para a gente, essa comissão eu particularmente não sabia, então peço ao senhor a sua bênção, né? E até uma próxima, que a gente já estava pensando em outras coisas, mas quem sabe eu consiga trazer o senhor novamente. Tá bom? Deus abençoe. Eu queria também agradecer a presença de todos. Eu vi várias mensagens aqui de conhecidos, né? Muito obrigado por vocês também acompanharem esse momento e que Deus abençoe vocês. Fiquem firmes e fortes na fé, que esse tempo vai passar. Tá bom? Amém. Amém. Um beijo, padre. Sua bênção. A todos.